Olá, bem-vindos ao canal Fé para Vencer. Hoje estaremos falando sobre intimidade. Para você que está chegando agora e não tem acompanhado, nós estamos falando sobre os 5 níveis de busca a Deus, que se classificam em ignorância, conhecimento, inteligência, sabedoria, temor do Senhor, que vai resultar em algo fantástico, que é a intimidade com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o 3º nível, que é a inteligência. Em Jó capítulo 28, versículo de número 28, diz: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal a inteligência. Tem uma frase de efeito que eu gosto muito que diz que o homem inteligente aprende com os seus erros, o homem sábio com os erros dos outros, e o tolo que não aprende nunca. Quando entramos nesse 3º nível que chamamos de inteligência, é porque nós já desenvolvemos o hábito da disciplina, ou seja, nós já aprendemos a ter mais fome e sede das coisas de Deus. Quando nós entramos nesse 3º nível da inteligência, nós ainda vamos errar bastante na nossa trajetória, porque nós ainda estamos em busca do entendimento. Só que pelo fato de nós já termos desenvolvido o hábito da leitura e da oração, isso faz com que nós não venhamos a desanimar ou ficar desmotivado. A persistência a partir desse estágio é algo presente em nossas vidas. Vocês lembram de Elias, quando ele entrou na chamada caverna de Adulão, mesmo depois de ter derrotado 400 profetas de Baal, mesmo assim ele entrou em depressão. Mesmo assim, ele teve um momento que ele teve que ir para a caverna para se encontrar, para buscar energias. E isso é algo natural na nossa caminhada da vida cristã. Vai haver momentos que você vai passar por aparentes derrotas, vai haver momentos que você vai passar por momentos difíceis, por momentos que até você vai desacreditar de você mesmo. Só que o fato de você já ter esse alicerce das coisas de Deus, desses 2 níveis da caminhada, vai fazer com que você continue, com que você persevere, com que você não desista. A pessoa que entra nesse estágio da caminhada da vida cristã, ela pode até passar por aparentes derrotas e aparentes fracassos, mas ela não vai desistir. Nós temos vários exemplos na Bíblia, a Bíblia é recheada de exemplos. Nós podemos pegar José do Egito, por tudo que ele passou, mas mesmo assim ele não desistiu da caminhada. Houve momentos que eu acredito que até ele mesmo tenha se desacreditado, mas não desacreditado do Deus que ele servia, mas desacreditado dele mesmo, porque ele foi vendido pelos irmãos, depois ele foi vendido na casa de Potifar, depois ele vai para o calabouço. Quer dizer, aos olhos do mundo, quem estava acompanhando poderia dizer que ele era um derrotado. E não precisamos ir muito longe, nós temos a história de Davi, que é fantástica, e que para aqueles que não entendem as coisas de Deus parece até um paradoxo, porque Davi havia acabado de ser ungido rei por um profeta reconhecido, que era Samuel. E em seguida a vida dele vira um transtorno. Ele passou quase que 10 anos da vida dele sendo perseguido, como ele mesmo diz, como um cão, por Saul, que não era ninguém menos que um rei. Houve um momento na vida de Davi que Saul levantou um exército com 3.000 homens para segui-lo. Quer dizer, ele passou a boa parte da vida dele sendo perseguido por um rei, quando na verdade ele havia sido ungido rei. Então, às vezes nós não entendemos as coisas de Deus. Não é que o nosso Deus queira que eu e você venhamos a passar por tudo isso, por lutas, por adversidades,
por aparentes fracassos e aparentes derrotas, porque ele seja um Deus sádico. Na verdade, existe um propósito, um plano muito maior para tudo isso. Você pega a história de José do Egito, que era um menino mimado, era o caçula. Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo, não só para que o nome de Deus fosse glorificado, mas para que também José ele pudesse ser forjado no caráter, ele pudesse amadurecer como homem, ele pudesse conhecer o lado ruim e obscuro da vida. E com Davi a mesma coisa, todo esse período que, segundo os teólogos, paira em torno de 10 a 11 anos, que ele foi perseguido implacavelmente por Saul, Deus, na verdade, estava forjando um grande rei. Na verdade, Davi estava sendo forjado no caráter, para saber lidar com pessoas, saber lidar com situações, conhecer todo o território que um dia ele viria a governar. Eu estou dizendo isso para você, querido, porque às vezes você esteja passando por alguma adversidade, por alguma aparente derrota. Eu digo aparente porque para nós que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não existe derrota. Porque Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, por meio daquele que nos amou. E continua dizendo no 38 e 39, diz: porque estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não fique desanimado se você está vivendo um momento caótico na tua vida, se você está vivendo um momento onde as pessoas não acreditam em você, onde as pessoas digam: olha, para aquele camarada acabou. Não, querido, não é assim para Deus, não é essa ótica de Deus. Aos olhos do mundo pode até ser que isso esteja acontecendo com você, mas o plano de Deus é muito maior. Isaías 43, versículo de número 18, diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que vos faço tudo novo. Então Deus tem um projeto para você. Deus não é um Deus de passado, Deus é um Deus de presente, um Deus de futuro. Então, aí vem a importância de eu e você entrarmos nesses níveis que pode até parecer um pouco chatinho e maçante, mas é o que vai dar a sustentação, o alicerce que você precisa para vencer, para sair dessa situação em que talvez você esteja vivendo hoje. São esses níveis de conhecimento, inteligência, sabedoria, essas coisas que vão nos levar a não desanimarmos, a não retrocedermos, a não nos vermos como um derrotado. E o que vai dar a sustentação para que nós continuemos nessa caminhada é realmente o conhecimento, que vai te levar à inteligência. Porque a inteligência é que te vai dar o suporte e as estratégias para você vencer as intempéries do dia a dia, porque elas vão vir. E aí eu volto e digo para você a importância de nós pularmos esses níveis e entrarmos na sabedoria, que é o próximo tema que nós vamos estar falando. Então veja bem, sua sabedoria determina sua força, a sua força determina a sua resistência, e a sua resistência determina o seu sucesso. O fato da pessoa estar dentro do que nós chamamos de inteligência é o que faz com que ela esteja liberta do engano e tenha o pleno conhecimento da verdade e da vontade de Deus para a sua vida. Em Salmos 119, versículo de número 73, na parte B do versículo, nós vemos Davi dizendo:
Senhor, dai-me inteligência para que eu possa entender os seus mandamentos. Então vocês vejam que interessante, o fato de sabermos ler não nos vai dar um entendimento da palavra de Deus. E nós temos um exemplo muito claro disso na Bíblia, aquela passagem do eunuco, que era eunuco da rainha de Candace. Ele estava dentro da carruagem e estava lendo o profeta Isaías. Ou seja, esse eunuco era do alto escalão da coroa. Ele sabia ler, e muito bem, porém ele não tinha entendimento do que ele estava lendo. Tanto que nós vemos Felipe perguntando a ele, entende o que lê? E ele responde, como poderei entender se alguém não me explicar? E é comum nós vermos pessoas que têm boas intenções, pessoas que querem buscar a Deus, e às vezes elas até se arriscam em determinado momento a ler a Bíblia, mas elas não entendem. E eu tiro isso por mim mesmo. Quando eu era jovem, às vezes eu tentava ler a Bíblia, mas acabava por me desanimar por ser um livro complexo, grande e com muitas palavras que eu não entendia. Então eu lia, mas não conseguia ter o entendimento do que eu estava lendo. E isso me desmotivava a tentar ler a palavra de Deus. Então nós verdadeiramente precisamos buscar das coisas de Deus para conseguirmos ter a revelação do que Deus quer falar conosco. Salmo 47:7 diz que o Senhor Deus é Rei de toda a terra. Cantai salmos e louvores com inteligência. Então vejam que magnífico que é a palavra de Deus. Até para louvarmos a Deus, nós temos que louvar com inteligência. Não podemos louvar de qualquer jeito ou cantar qualquer coisa, como infelizmente vemos muitas músicas gospel que você canta e quando você vai procurar ver o que você está cantando, é algo sem nexo, onde fica se repetindo vários refrões e muitas vezes coisas que não estão pautadas na palavra de Deus. Alguns chamam isso até de sofrência gospel, né? Mas na verdade, até para louvarmos a Deus, nós temos que louvar com inteligência. Porque o louvor é a palavra de Deus cantada. E se o louvor ele tem um propósito, qual é o propósito? De agradar a Deus, de adorar a Deus. Como vamos cantar ou louvar coisas que nem estamos sabendo o que estamos falando? Então, o fato de entrarmos no que chamamos de inteligência é um passo fundamental para que nós venhamos a crescer como pessoas no corpo de Cristo, para que nós possamos ter fundamento, para que nós possamos falar coisas com propriedade. Em Provérbios 23 diz, compre a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. A palavra de Deus está dizendo, compre a verdade. Talvez você pergunte, mas como assim? Eu vou chegar em algum lugar e vou comprar a verdade? O que a palavra de Deus está dizendo é que para que eu e você possamos conseguir o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, para atingirmos a inteligência, vamos ter que pagar um preço. É comum vermos pessoas entrando na fila de oração e quando você pergunta qual é o motivo que ela quer que ore, ela diz, eu gostaria de ter sabedoria de Salomão, eu gostaria de ter conhecimento. Amados, esse tipo de coisa não tem como. O que um pastor, um homem de Deus, ele pode fazer pela sua vida é impor as mãos na sua cabeça e dizer, Pai, coloca no coração dessa pessoa o desejo de buscar conhecimento para que ela venha atingir a sabedoria.
Então, se você deseja ter conhecimento das coisas de Deus, não existe atalhos, só existe um caminho. É você gastar tempo, é você investir tempo nisso e fazer o que nós chamamos de investimento pessoal. Às vezes você gasta dinheiro com tantas coisas, mas não gasta dinheiro comprando um bom livro, comprando um bom curso online pela internet, ou indo até mesmo fazer um curso. Sempre as igrejas estão oferecendo cursos. Então é importante você gastar tempo e fazer investimento em sua vida, porque só dessa forma você vai conseguir atingir a inteligência. Não estou falando de inteligência das coisas terrenas, estou falando de inteligência das coisas do alto, das coisas relacionadas a Deus. Apesar que eu digo para você, acredito que eu já tenha dito isso em outros vídeos, que a Bíblia ela é o maior manual de comportamento humano do mundo. Quando você começar a buscar o conhecimento das coisas de Deus através da fonte que é a Bíblia Sagrada, você vai perceber que ela te dá um norte para muitas coisas na sua vida. Ela vai te dar entendimento de muitas coisas. Muitas decisões que você for tomar, você vai ver que a Bíblia ela te orienta, ela te dá um norte, ela te dá uma base para você tomar uma decisão. Ela nunca vai decidir por você, mas ela vai sempre te mostrar o certo e o errado. E eu digo para você aqui, o livro principal que você deve estar buscando o conhecimento de Deus é a Bíblia Sagrada. Mas é muito bom, junto com a Bíblia, você começar a ler alguns livros de homens de Deus. Porque dentro de um livro, de um homem de Deus, você vai encontrar a experiência de vida dele de mais de 20, 30 anos de ministério. Coisas que ele viveu, que ele tropeçou e que você não precisa tropeçar. Dentro de um bom livro, você pode encontrar inspirações e orientações para a sua vida. Então é muito importante, quando formos ler a Bíblia, associarmos um bom livro também, um livro de cabeceira de cama, para que nós venhamos a ampliar os nossos conhecimentos e também chegarmos ao que nós estamos estudando, que é a inteligência. Homens com inteligência humana buscam como meta principal rendimentos financeiros vitalícios. Homens com inteligência espiritual buscam uma total dependência de Deus para as suas vidas. Hoje nós finalizamos o tema inteligência. A partir do próximo vídeo nós estaremos entrando no quarto nível, que é o nível que nós chamamos de sabedoria. Então, só para lembrar, ignorância, conhecimento, inteligência, sabedoria é o próximo tema que nós estaremos abordando em nosso canal, e eu espero você lá, se Deus quiser e Ele há de querer.